Bacana, com Hugo Farias, é o nosso convidado especial aqui no CBN Esportes. O Hugo, ele atingiu a marca de 366 maratonas consecutivas. O atleta amador, ele é o primeiro aqui nas Américas a atingir essa marca. Hugo já está conosco, tudo bem, Hugo? Bom dia, prazer tê-lo aqui na CBN. Bom dia, o prazer é meu, sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Hugo, acho que para quem faz atividade física, para quem corre, quando você fez esse projeto denominado um projeto propósito, né? A gente até conversou lá no início, quando você ainda não tinha nem atingido a metade desse desafio, muita gente falou, mas como é possível, né? É claro que você teve todo o apoio médico de profissionais, mas você já caiu a ficha do tamanho do desafio que você completou na última segunda-feira, né? Porque foram 366 maratonas. É isso mesmo. Eu não sei se a ficha ainda caiu, não. Estou num processo ainda de absorção disso, mas estou muito feliz. O propósito sempre foi inspirar pessoas, mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis e gerar aí uma contribuição para a ciência. Sempre tratei isso como um dia de cada vez, por isso que cheguei até o final, né? A jornada seria muito longa. Desde o início me prontifiquei a fazer as 366. Lá fora, esse feito já foi realizado antes por um britânico e um belga. Então, eu coloquei na cabeça que eu iria quebrar aí essa barreira das 365. Estou muito feliz em chegar aqui ao final dessa jornada. Que não acaba aqui, né? Acaba a correria. Agora vou me dedicar aí a escrever um livro, dar palestras e levar essa história mais adiante. Bom, Hugo, quando a gente conversou pela primeira vez, eu também sou um apaixonado por esporte, principalmente pela corrida de rua. Eu fiquei muito curioso porque você falou que tinha também um acompanhamento de médicos, né? A gente viu numa reportagem muito legal que foi feita no Fantástico também, de profissionais que acompanharam a evolução do seu corpo. E eu fiquei com uma dúvida, porque o seu coração, pela reportagem que a gente viu, ele se adaptou ao desafio, né? Mas você já teve também aí um feedback a respeito das articulações, joelho, tornozelo, de se houve algum dano mais profundo por conta desse desafio? Ainda não. Meu coração de fato se adaptou, eu não me colocava em situação de risco, né? Eu sempre corri numa zona de frequência cardíaca confortável, e como o Incor antecipou, o meu coração se adaptou perfeitamente. Existia uma preocupação inicial se o meu coração ia aumentar de tamanho, se iria surgir alguma arritmia, pelo contrário, ele se adaptou 100%. Com relação às articulações, eu fiz ressonância magnética no início de quadril, joelhos, tornozelo e pés. Farei novamente agora essa maratona de ressonâncias magnéticas para ver o impacto disso nas articulações. Não sinto dores. Fiz um amplo trabalho de fortalecimento junto com a equipe multidisciplinar. Mapeamos, né, assimetrias musculares no início que precisavam ser fortalecidas, porque é a musculatura que absorve a maior parte do impacto para aliviar as articulações. Mas é fato, eu senti dores ao longo do processo, mas as dores foram quase que 100% musculares. Dores em glúteos, em quadríceps, basicamente. Não senti dor em joelho ou em tornozelo. Tive fascite plantar, então dor no pé, na musculatura do pé. Tratamos isso ao longo do projeto, hoje não tenho mais nada. Tive pubalgia, ainda tenho, mas muito leve, também decorrente aí do volume. Tratamos isso ao longo do projeto e isso não impediu de concluir, mas a gente sempre teve uma comunicação muito aberta na equipe de que se em algum momento oferecesse algum risco à minha vida ou risco de sequelas, o projeto seria interrompido. Eu sempre deixei claro que a opinião médica iria prevalecer. Hugo, durante essas 366 maratonas que você fez durante aí um ano, qual foi o momento mais complicado? O momento que você parou, falou assim, não, eu preciso seguir, porque eu tenho um propósito, que é o nome do desafio. Qual foi o momento mais difícil desse desafio que você teve ao longo de um ano?
O momento mais difícil foi por volta da maratona 143, 150, onde apareceu uma lesão decorrente da pubalgia. Uma lesão na virilha direita, por conta do esforço, todo o esforço, né? O trajeto que eu defini aqui, ele em sua maior parte é no sentido horário, faço curvas no sentido horário, e impactou mais a perna direita. E quando eu fui correr na praia, nas férias escolares, eu corri uma maratona na areia, e isso gerou um esforço adicional na musculatura. Eu tinha que pular alguns canais. Naquele dia eu senti uma fisgada na virilha, mas eu ignorei, porque você aprende a conviver com algumas dores, e era uma dor leve, eu acabei ignorando, e ela intensificou na maratona 143, a partir do quilômetro 35 eu comecei a caminhar. Neste momento, eu fiquei preocupado, porque era uma dor muito intensa que até então eu não tinha sentido, e nunca passou pela minha cabeça o pensamento de desistir. Mas neste dia eu fiquei preocupado e me questionei, será que vai acabar aqui? Porque eu larguei tudo por isso, né? Eu pedi demissão, eu embarquei minha família nisso, acreditando nesse projeto e nessa mudança de rota. E aí acionei a equipe, falei, pessoal, ó, deu ruim aqui. Estou sentindo as dores, está assim, assim, assado. O que a gente pode fazer? Preciso continuar, nem que seja caminhando. E eu treinei caminhada, fez parte do processo de treinamento. Não que eu quisesse usar, mas se fosse necessário a gente utilizaria. O foco sempre foi no objetivo principal, chegar ao final. Então, se precisasse reduzir e caminhar, a gente caminharia, e aconteceu. Por volta na maratona 50, quando voltou a aparecer a dor, no quilômetro 6, eu tive que caminhar 36 quilômetros. Os dias seguintes, os próximos 5 dias, eu fiz caminhando. Então, a maratona que eu terminava por volta de 4 horas, eu passei a terminar em 8, 9, 10 horas. Durante 5 dias. E aí eu intercalei nos dias seguintes com caminhada e corrida, trote. Levou 30 dias para eu voltar a correr 100%. Mas o apoio da equipe, o foco no objetivo principal foi importante para a gente não desistir e seguir até o final. Foi o momento mais crítico. Sim. O projeto Propósito, né, ele tem como foco, né, e alvo inspirar pessoas, né, a também fazer aquilo que elas acham que é quase impossível. E no último domingo, na maratona de número 365, né, foi um grande evento. Mais de 2.000 pessoas compareceram em Americana, onde você fez praticamente todo aí esse desafio. E acredito que o seu objetivo ele foi atingido, né? Porque a gente pôde perceber um carinho muito grande da população. E você, através das suas redes sociais, já solicitou vídeos, né, para que as pessoas mandem mensagens perguntando se o desafio foi atingido a elas também. Mas você entende que por conta desse desafio do último domingo e as redes sociais, você acredita que atingiu o seu objetivo também com esse desafio propósito? Eu acredito que sim, não só por isso. É um projeto que fala de corrida, mas fala de muitas coisas, né? Fala de disciplina, foco, resiliência, autoconhecimento, fala de acreditar em você. Então, o retorno que eu tive através das redes sociais, nas ruas, ao longo de todo o projeto e no evento final, demonstra isso, né? Tinham pessoas ali de outros estados, de outras cidades, que vieram simplesmente para correr. O fato também de conseguir despertar na mídia o interesse em contar essa história mostra que foi algo diferente. Eu estou muito feliz com o resultado. Eu pedi, sim, nas redes sociais, vídeo para as pessoas contando, né, me conta aí se essa história te inspirou de alguma forma, me conte com suas palavras como é que foi. Eu ainda não consegui compilar esses vídeos, foram muitos vídeos. Eu tenho uma equipe que me ajuda aqui, a Docmos Produções, e logo, logo a gente vai conseguir compilar isso e mostrar aí também nas redes sociais. Confesso que eu estou ansioso para ver aí esse resultado dos vídeos, porque acho muito bacana, porque o exercício ele ajuda em muitas coisas, né? Não só a melhora por conta da nossa saúde, mas também pela nossa saúde mental. Hugo, ontem você compareceu, fez a maratona de número 366 e bateu esse recorde, né? Hoje, terça-feira, qual foi
a rotina do Hugo? Hoje eu acordei às 5h40 da manhã, junto com os meus filhos, coloquei eles na van escolar e, em vez de sair para correr, eu voltei para a cama. Descansei um pouco mais, tomei o café da manhã pela primeira vez depois de 366 dias, sentei na mesa com a minha esposa. Então foi uma rotina um pouco diferente. Pretendo correr ainda hoje, na parte da tarde, fazer uns 21 quilômetros aí, como parte de um processo gradativo de redução do volume de corrida. Ao longo dessa semana, reduzi aí pela metade, né, diariamente, até o corpo, para o corpo ir recebendo essa mensagem, né? Olha, está reduzindo o volume, vai reduzir o gasto calórico e seguir adiante. Você já tem algum desafio em mente para o futuro? Ainda não, existem algumas ideias aparecendo na cabeça, que eu vou estruturá-las melhor depois. Neste momento, o foco será escrever um livro, e aí eu vou convidar todos os profissionais que participaram para contribuírem, né, com a visão deles, visão técnica, visão especialista nas suas respectivas áreas de atuação. O projeto sempre foi inspirar pessoas, então continuaremos levando essa informação através do livro e compartilhar, né, com toda a comunidade aí da corrida e de quem estiver interessado em conhecer essa história com mais detalhes. Palestras também, nesses próximos dias, meses, será uma nova rotina na minha vida, né? Eu acho que o que eu fiz conecta muito com o segmento corporativo, porque fala de disciplina, fala de foco, determinação, superação, propósito, autoconhecimento. Então, esse tipo de projeto, de mensagem, eu acredito que conecta muito com o segmento corporativo. Hugo Farias, o primeiro a bater a marca inédita de 366 maratonas consecutivas nas Américas, foi o nosso entrevistado aqui no CBN Esportes. Hugo, parabéns pelo projeto, parabéns por concluir o desafio, e quando estiver aí um novo em mente, pode contar com a CBN que a gente vai dar também todas as atenções, porque o que você fez nesse último foi incrível. Parabéns e obrigado por atender a reportagem e comparecer aqui no CBN Esportes. Muito obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado. 11h32, Hugo Farias de Americana conversando com a gente. A gente vai para o repórter CBN, daqui a pouquinho as informações dos clubes da